Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, 12:01 e uma ótima tarde pra você que tá aqui no 100.9, tá aí no trânsito, na sua casa, no seu trabalho, ou você conectado através do nosso aplicativo agora. Se você não tem o nosso app, é só baixar aí pro seu Android ou iOS e curtir a nossa programação em qualquer lugar. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joandre, a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo, e hoje o nosso convidado é o Wagner Ferreira, que é produtor cultural. Wagner, bom dia, boa tarde já, né? Tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, sempre é um bom dia, né? Exato. Obrigado, Júnior, obrigado, Joandre, por me receber aqui no Radar, e muito obrigado, é sempre bom estar falando com vocês aqui da Prever, trazer um pouquinho de cultura, um pouquinho de vida e um pouquinho das histórias aí que a gente tem nos bastidores também. De história que ele deve ter bastante, né? É o homem que mais conhece artista famoso aqui em Botucatu, é o Wagner, que lida com eles praticamente todos os dias, né? Então imagina, tem bastante história. São 15 anos promovendo os eventos em Botucatu e algumas cidades aqui do Centro-Oeste Paulista. São em média aí 100 eventos por ano, né? Em torno de 15 em Botucatu e os demais espalhados pelas cidades aqui da região, Bauru, Marília, Piracicaba. Enfim, a gente vem fazendo um trabalho que nos enobrece e nos também faz sentir bem, que nós gostamos. Legal, boa, Wagner. Então daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:09. Esse é o Radar, música e conversa boa, começando aqui nesta quinta-feira e hoje recebendo o Wagner Ferreira, produtor cultural. Ô Wagner, há quanto tempo nessa estrada aí trazendo evento para Botucatu? Olha, eu costumo dizer que teve um marco na minha trajetória aí como produtor de eventos, que foi há 15 anos atrás, quando eu passei a fazer apenas eventos culturais. Tá. Não que os outros não fossem culturais, mas eventos mais destinados a teatro. Tá. Então, a minha vida toda, eu trabalho com produção de eventos, né? Já trabalhei em alguns escritórios da cidade e tal, e sozinho, ou melhor, com uma produtora, uma equipe, uma produtora, há exatos 15 anos. Já é uma trajetória interessante, né? E com muita história para você contar. E nesse meio tempo, você, nesse corredor, nesse lapso temporal aí, nós tivemos alguns anos de pandemia, onde todo mundo sofreu bastante, né? Já deu para recuperar totalmente, Wagner? Foi bem curioso. Na pandemia foi horrível pra gente, lógico, pra todo mundo, né? Nem tô falando da questão saúde, que foi desastroso, né? Perdemos muita gente. Na questão econômica foi muito difícil, a gente ficou 7 meses sem ganhar nada, 0 faturamento. E depois nós começamos a ganhar pouco, né? Que foi quando deu aquela pequena flexibilidade ali de ter 2 poltronas sim, uma não, 2 não, uma sim, enfim, teve várias. Era aquelas questões de cor, né? Que tinha, está no amarelo, no laranja e tal, daí ia flexibilizando e a gente ficava naquela. Você marcava um evento, podia colocar 150 pessoas, 200 pessoas, aí passava 15 dias. Mudava tudo. Passava 15 dias, não, agora só pode 100, aí você tinha que devolver dinheiro pro povo, né? Então foi uma situação bem difícil. Nós tivemos a oportunidade de, naquele momento, fazer drive-in. Nós fizemos 3 edições de drive-in. Inclusive, nós somos os primeiros a fazer drive-in com um evento ao vivo no estado de São Paulo. Talvez no Brasil, mas eu falo estado de São Paulo que a gente até deu entrevista para algumas emissoras de TV. E a gente fez um drive-in lá no shopping, né? Com palco, as pessoas ouviam pela sintonia de um rádio dentro do carro. Foi bem bacana. Né? A frequência, uma frequência que pegava só naquela regiãozinha ali mesmo. E foi uma experiência bacana. Não foi legal financeiramente, porque é uma estrutura muito grande, mas pelo menos a gente se mostrou vivo, se mostrou disponível para trabalhar, se mostramos com desejo de trabalhar. E sobre a sua real pergunta sobre se já deu para voltar, deu. A gente já voltou. E aconteceu uma coisa bem curiosa, que logo que flexibilizou de verdade, que abriu de verdade, tinha uma demanda retraída muito grande. Então todos os eventos que a gente começou a fazer logo que digamos, acabou a pandemia, eram concessões extras. Você percebia que o público estava assim com vontade de ir para eventos, estava com vontade de ir ao teatro. Então a gente conseguiu fazer assim grandes públicos, né? Na hora que flexibilizou da pandemia. E daí se restabelecer financeiramente. Lógico, tem empréstimos que estão rolando até hoje, né? O Pronamp comeu quente aí, né? Porque para se manter vivo, manter com a equipe, a gente precisou fazer algumas atitudes aí de acreditar no negócio e fazer empréstimo para poder estar vivo financeiramente, a empresa não morresse. Infelizmente, alguns amigos pararam. Eu tive amigos que trabalham em outras regiões que pararam devido à pandemia, mudou de profissão, na verdade. Ele precisou se adequar a outro meio aí para ter sua sobrevivência financeira. Para quem não sabe, o Pronamp é uma linha de crédito, né, onde você toma o dinheiro para tua empresa, vai pagar um ano depois. Acho que era 12 meses, 11 meses, 10 meses. Um ano.
Só que depois o bicho pega, né? Depois tem que pagar. Depois é complicado, mas assim, emergencialmente, imagino que ajudou bastante. Ajudou. Ô Wagner, como é que você começou a ter penetração nos grandes artistas? Por exemplo, a Ferreira Eventos Culturais vai trazer para o que eu considero o melhor ator de todos os tempos aqui no Brasil, que é o Osmar Prado. O Osmar Prado, ele tem um talento assim que é quase que surreal você imaginar e ver não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver novelas antigas aí, a atuação dele no Clone, por exemplo. Osmar Prado é magnífico. Magnífico. Né? Como é que você começou a chegar nesses filões? É uma coisa assim bem de formiguinha mesmo, sabe? Só falando sobre o Osmar, ele já esteve em Botucatu, eu trouxe ele dormiu em Botucatu. Nós temos a parceria com o Hotel Primar. Eu fui fazer um evento aqui na região e ele ficou hospedado no Hotel Primar. E aconteceu algo muito curioso com ele, que eu fui buscar, a equipe já estava no Teatro de Lençóis Paulista, e eu fui buscar ele no hotel, era umas 5 da tarde. E daí tava com tempo, eu falei pra ele assim, posso passar, tava ele e o outro ator, o Maurício Machado, queria levar vocês conhecer um lugar muito bacana. E levei eles na igrejinha de Rubião. E tava com o sol já se pondo, já era umas 5 e pouquinho, o sol já tava começando a baixar. E curiosamente tinha um carro ali, acho que era um Fusquinha bem estilizado assim, estilo aqueles Fuscas do Vila Blues lá do Vlad, mas não era dele. E tava rolando um blues no som. O Osmar Prado chorou de emoção, que foi e tava assim uma imagem tão linda, Júnior, Joandre, tão linda, do sol se pondo assim ali atrás dos prédios da Unesp, da universidade, e a gente ali na beira da igreja. Então assim, foi um caso muito muito peculiar. Ele tirou várias fotos, até postou no Instagram dele. Legal. E gostou muito de Botucatu, só que ele não tinha se apresentado aqui ainda. E daí ficou nessa de, olha, eu preciso voltar pra cá. Inclusive, isso foi ano passado. Inclusive, esse evento dele é o primeiro evento da Ferreira esse ano, pra você ver como que ficou o desejo mesmo de se apresentar em Botucatu. E sobre como a gente foi criando, foi de formiguinha. A gente fez um evento, aí aquele produtor, porque geralmente a gente lida mais com o produtor, empresário do artista, né? Ele gostou do nosso trabalho, indicou para outro amigo dele. Mas a grande sacada que faz a gente sempre ter eventos bons na cidade é hoje o empresário do Osmar Prado estar com o Osmar Prado. Osmar vai gravar uma novela logo. Aí esse empresário vai trabalhar com outro artista. Então, por exemplo, esse empresário do Osmar Prado, ele já veio a Botucatu com outro espetáculo há 2 anos atrás, que era com a Grace Joanucas, com a Leona Cavalli, né? Procura o Homem, Marido Já Tive, né? Foi uma comédia muito legal que nós fizemos no teatro. Então ele gosta do nosso trabalho. Então toda vez que ele tem um espetáculo novo, ele fala, e aí, vamos levar para Botucatu? Vamos levar para a região? Porque a gente desenvolve, segundo eles, um ótimo trabalho, e daí eles acabam confiando e querendo voltar à cidade. Tudo é network, né? Network. Tudo. Network sempre pensando em fazer um bom trabalho, porque volta, né? O mundo gira muito rápido, né? Então, assim, como ele, assim, dando esse exemplo aí, ele estava com a Leona Cavalli e a Grace Joanucas, e agora ele tá com outro espetáculo. E os produtores se falam também. Se falam demais, Joandre. Se acontece alguma coisa errada ou se não vai legal, o cara já dá uma queimada, aquela coisa toda. Se falam demais. Inclusive, eles até têm um grupo de WhatsApp que chama A Liga. Que lá eles ranqueiam o trabalho dos. Verdade, porque o que acontece? Ao contrário de que muita gente acha, os atores, as produções que vêm pra cidade, eles vêm dependendo da bilheteria mesmo. Então, a porcentagem, a maior parte da bilheteria vai pra eles mesmo. E a menor parte vem pra gente aqui. Então, eles dependem que seja sucesso. Então, eles têm que trabalhar só com pessoas que eles sabem que vão fazer um bom trabalho. De confiança, né? De confiança, que vai pagar eles, repassar o dinheiro para eles certinho. Então eles criaram até um grupo para poder falar isso. Olha, na região lá de Botucatu, Bauru, Marília, tem a Ferreira Eventos Culturais. Isso. Então eles vão trocando essa figurinha assim inclusive tem o Antônio Fagundes, é um dos que tá dentro desse grupo, né? Ele próprio já me falou, né? Ele veio aqui já 2 vezes em Botucatu com 2 espetáculos diferentes, e ele falou, não, a gente procurou se organizar justamente para que a gente possa ir só com gente que trabalha certo. Fagundes é meio malucão ou não? Não. Essa impressão de ser um bonachão, boa vida, tranquilão. Tem uma história curiosa do Fagundes, né? Que ele é gente como a gente. Todos são gente como a gente. Lógico que tem uns que a fama os trazem um sentimento mais de endeusamento, né? Mas não é o caso do Fagundes, ao meu ver. O Fagundes é uma história curiosa. A Cachaçaria Água Doce é um dos nossos apoiadores, né? Sim. Nós ficamos até umas 2 horas da manhã comendo pastelzinho de queijo na Água Doce, né? E ele tomando uma cachaçinha. Eu não bebo, mas ele tomando uma cachaçinha. Então, de boa. Sabe, tava lá, quem pediu pra tirar foto, tirava. Lógico que é um ator que ele não consegue sair na rua,
né, numa boa. É. Tem vários atores que saem, passeiam, dá mandada, tem vários atores que saem aqui em Botucatu. Tem um pouco de dificuldade, né? Imagina ele, Tony Ramos. Por exemplo, eu trouxe a Fabiana Carla, ela saiu comprar na Rua Amando. Ela saiu do teatro ali, foi na Rua Amando comprar umas roupas que ela queria, tá precisando, nem lembro o que era. Então, ele já não consegue isso. Eu fui buscar ele no aeroporto de Bauru, pra fazer um evento em Bauru, aquele mesmo fim de semana tinha Botucatu. Ele falou, você não para na farmácia? Gente, era uma meia-noite e pouco, né? Eu parei na farmácia, ele falou, não, eu desço lá sozinho, compro lá rapidinho e já volto. Pô, eu uns 40 minutos depois esse homem não saí da farmácia. Aí eu achei estranho, eu saí, gente, sem brincadeira, tinha umas 20 pessoas numa fila pra tirar foto dele. Da onde surgiu gente, meia-noite, numa farmácia, eu não sei. E ele atende todo mundo. Atendeu, daí não tem como não atender, né? Então, tem atores que divulgam até que vai tirar foto, tem atores que não. Ele é um dos que não divulga, porque se ele divulgar, o teatro inteiro vai ficar. Aí a peça vai durar 1h30, a sessão de fotos vai demorar 4. Então é isso que eu falo. Então às vezes as pessoas acham que fulano é metido, fulano não é metido. É o porte que ele chega, sabe? É uma pessoa que ele comentou que ele não tira férias no Brasil. Muito raro ele tirar férias no Brasil. Tem que ir pra fora pra poder ter o descanso dele. Mas é uma pessoa acessível, é uma pessoa bacana. O Wagner tem muita história pra contar. Nessa de artista que tira foto, que não tira, que dá autógrafo, que é legal, que não é legal. A grande maioria tem tira. Tem também o inverso, né? Daquele que não quer muito contar. Tem. Então, daqui a pouco o Wagner vai contar, sem dar nomes, vai contar algumas histórias pra gente aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:26 e voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, hoje recebendo o Wagner Ferreira, produtor cultural. Ô Wagner, tem um artista que gosta de tirar foto na farmácia de madrugada e não vai reclamar, como deve ter também o artista ou a artista que prefere e se limita ali a só subir no palco e beleza, né? Tem. A gente tem várias vertentes, são pessoas, né? Tem artista que divulga no palco. Olha, quem quiser, eu vou estar atendendo ali no saguão. Tem artistas que não divulga, mas se ficar alguém, ele tira, que é a grande maioria. A grande maioria, né? As pessoas às vezes nem sabem isso no teatro, mas a grande maioria das pessoas que ficam lá, geralmente ficam umas 10, 15 pessoas, os artistas atendem. Mas sim, tem aqueles que, por diversos motivos, acaba o show, já entra no carro e vai embora. Não quer nem E às saber. vezes, não é nem porque o cara é estrela, digamos assim. É porque ele tá cansado, porque ele fez uma viagem, porque ele tem que ir pra casa, porque ele gosta de. Tem uns que têm hábitos, né? Porque ele gosta de dormir cedo. E uma pequeníssima minoria que é mala. Da pequeníssima minoria, qual foi o pedido mais esdrúxulo assim que você já recebeu? Fala, eu quero aqui no camarim uma toalha com seda egípcia quero uma água gaseificada lá de Assunção do Paraguai. Cara, eu não tô me lembrando de alguma coisa assim muito curiosa. Olha, mas assim... Mas tem assessoria exigente, né? Tem, mas assim, teve curiosidade, não foi exigência, assim, que tem que ter. Mas, por exemplo, nós fizemos a Fabiana Carla recentemente aqui em Botucatu. Aí a gente parou, fez uma entrevista com ela numa rádio ali na Praça do Bosque. E daí ela saiu da rádio e ela viu um carrinho vendendo manga. Não, goiaba. E daí, quando era umas 5 da tarde, ela deu a vontade da goiaba nela. E Queria daí voltar lá. Aí falou, eu queria goiaba, não sei o quê. E daí o saudoso Rodrigo, colaborador nosso e parceiraço, que infelizmente nos deixou agora o ano passado, né? Sofreu um infarto, enfim. O Rodrigão era muito paz e amor, muita gente boa. E o Rodrigão, aquele tamanhão dele, gigante, 2 metros de altura. Falei, Rodrigão, você dá um jeito nessa goiaba aí, né? Aí acho que ele ficou tão assim, o que essa mulher quer goiaba? Que ele foi lá e trouxe um saco de goiaba pra ela. Ela levou embora. E levou ela embora, sabe? Então, assim, era pra trazer 2 goiabas, 3 goiabas, mas ele levou tão a pé da letra, acho que ele ficou tão puto de ter que sair pra buscar uma goiaba, né? Uma coisa assim, tão... 1 quilo de goiaba. Aí ele trouxe, brincadeira, foi mais de 1 quilo de goiaba, assim, e trouxe pra ela. Mas não foi uma exigência, assim, de, sem a goiaba eu não faço show. E, o que acontece, assim, geralmente é enviado pra gente uma lista. E geralmente no teatro, as listas são bem assim tranquilas, né? Porque o artista ele vai jantar depois do espetáculo. A galera do stand-up que geralmente tem umas exigências um pouco maior. Por exemplo, tem um humorista aí que ele não faz o show se não tiver um bombom Rafaelo, por exemplo. Então você tem que achar, né? E às vezes nem come, né? Sim. Só tá lá. Tá lá, é decorativo, né? Então, daí o produtor chega antes e fala, deixa eu ver se tá ali o bombom Rafaelo. Bem isso mesmo, e sabe? Se não tiver daí? Se não tiver, ele manda você ir atrás. Vai criar encrenca. E daí a gente
a gente procura fazer um bom trabalho. Então, tudo que é combinado antes, mesmo eu não concordando internamente de ter que ter um bombom, Rafael, ou ter alguma coisa do tipo, mas se eu aceitei antes e combinei, eu coloco. É, né? Você que paga daí. É nós que pagamos. Eu costumo dizer que custo isso. Eu costumo dizer que o artista ele vem com a roupa do corpo. Porque ele chega aqui, ele tem o teatro que já está muito bem equipado, aí ele tem já o hotel, tem as alimentações, tem a equipe que vai ajudar na montagem do cenário, tem a equipe de produção que já ajudou a divulgação antes, tem a gente que vai ficar transportando ele pela cidade, pelos lugares que ele precisa ir. Então realmente ele vem com o talento dele, que é se apresentar no palco. É mais difícil lidar com o artista ou com a assessoria, com o produtor? Olha, eu gosto mais de lidar com assessoria, porque geralmente são pessoas que falam a mesma língua da gente. Tá. Porque o artista, ele é artista, ele tem o dom de se apresentar, de atuar. E ele não tem geralmente um raciocínio muito de produção. Porque não é a linha dele, e tá tudo bem, né? Ele se especializou em ser um ator, né? Ele faz o papel dele ali. E o produtor dele, ou assessoria, já são pessoas que já estão ali, no chão, digamos, do negócio, né? Junto com a gente. Então acaba sendo mais fácil. Então quando o artista é chato, pra gente não é um problema. O problema é quando a assessoria é chata. Aí é um problema. Porque aqui nós vamos ter mais contato. E acontece muito. Acontece. Não é sempre, mas uns 30% aí, vai, chutando. Nunca parei para ter esse cálculo, mas eu acho que uns 30% às vezes é um pouco mais exigente, para não dizer que é chato. Dentro dessa exigência, seja no teatro ou uma peça de teatro, seja um stand-up, já teve algum momento tenso assim, de falar, pô, o cara fala, não vou subir no palco, e olhar, pô, faltam uns 5 minutos e corre atrás do que ele quer. Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? O cara fala, eu vou embora. E você convencer o cara a ficar. Eu tive 2 situações nessa. Uma delas foi com o Anderson Miller. Eu tô falando nome que não vai denegrir ele. Com o Anderson Miller em Jaú, mas foi questão saúde. Ele passou muito mal, mas muito mal mesmo. E era um espetáculo que chamava Maratona de Nova York, que também esteve em Botucatu. E ele corria o espetáculo inteiro. E o cara tava passando muito mal. E a gente tava tipo assim, vamos cancelar, porque foi meio que na hora assim que começou a passar mal. O público já presente. Já, o pessoal chegando. Ele tava meio ruim à tarde, mas daí agravou à noite. E daí nós ficamos naquela. Obviamente que a gente não ia obrigar a se apresentar. A gente deixou muito à vontade pra ele decidir, né? Porque é sintomas dele. E daí ele... Aí foi, tomou um banho, tomou um remédio, atrasou uns 20 minutinhos e fez o espetáculo. Mas a gente ficou tenso. E o outro caso tenso foi com o Kleber Rosa, o Chico da Tiana. Que inclusive hoje... quem cuida da carreira dele é a Ferreira Eventos Culturais. Mas é um assunto que eu falo daqui a... de passagem. E daí a gente íamos fazer ele em Marília, Assis e mais uma cidade que eu não me lembro o nome. E o aeroporto de Marília, ele não é uma pista tão grande, sabe? E só desce aqueles aviões ATR, né? Que é com hélice e tal. E o avião foi 3 vezes, né? Tentou aterrissar e não conseguiu. Então a cada baixada do avião ele mandava uma mensagem pra mim. E daí, se eu não... chegando, hein? Ele mandava uma mensagem tensa, assim, que ele mandava. E daí, se eu não me engano, na aviação só pode tentar descer 3 vezes ou 4. Eu sei que estava já no limite, assim. E daí o avião arremeteu a última vez e não desceu em Marília. E daí desceu só em Bauru, mudou para Bauru. E nós estávamos com ingressos esgotados em Assis, que seria a primeira cidade. E daí a equipe foi para Assis e eu fui voando buscar ele em Bauru. Só que de avião, Marília-Bauru é 15 minutos, de carro é uma hora. Uma hora. E eu cheguei lá, ele tava tenso demais. E ele tem questão de ansiedade e tal. Ele cancelou o evento, né? E eu sei que ele gosta muito de coxinha, né? Porque tá no camarim, imprescindível coxinha. Aí também é amigo da gente. Aí o que eu fiz? Falei, não. Ele falou, tá cancelado, eu não vou fazer mais, eu não aguento, eu tô no estresse tremendo. E realmente, você via, era nítido nele que ele estava em estresse tremendo, né? A pessoa vem aquele sentimento de morte quando dá alguma coisa em avião, né? Sei vocês, mas as pessoas que andam em avião, quando dá uma turbulência, o primeiro sentimento que vem é de morte, né? E 3 arremetida, né? E ele falou, tá cancelado, pode cancelar a Assis, que ia ser naquele dia, e Marília, que vai ser amanhã, eu não vou aguentar mais, vou pegar um carro, vou embora pra minha casa, vou voltar de carro mesmo, não sei o que e tal. Inclusive ele mora no interior. Mora em Atibaia agora. E daí eu peguei e falei, não, tudo bem, tá cancelado. Pode deixar, tá cancelado. Eu concordei com ele. Mas internamente eu falei, gente, eu tô com um teatro com 500 pessoas que já compraram ingressos esgotados. Vou comprar coxinha. E daí foi o que eu fiz. Aí eu saí do aeroporto de Bauru e entrei ali logo na rotatória, na entrada de Bauru. Acho que agora não tem mais, tinha o Ragazzo.
E parei no Ragazzo, que tem uma coxinha. Tinha que acho que fechou. Incrível. E falei, não, mas vamos fazer o seguinte: primeiro você precisa almoçar, que já era umas 2 da tarde, ele não tinha almoçado ainda. Falei, primeiro você precisa almoçar. E não sei se você quer comer comida, mas se não, tem uma coxinha incrível. E dei a coxinha pra ele. Paramos lá no Ragazzo. E nessa aliviou o estresse dele, com a coxinha, com o sentimento de estar em solo, né? Tá. E daí rolou o show. Mas uma coxinha não faz. Mas eu cheguei a concordar com ele que estava cancelado. E se cancela, de quem é o custo? Porque você pagou hotel ali, você pagou alimentação, é o teatro que está reservado, nada disso é de graça. Ninguém vai falar, Wagner, é de graça a próxima data. Infelizmente o custo é nosso, da produção. Aí você toma um prejuízo enorme, né? Toma um prejuízo, mas a gente sempre tenta se reagendar uma nova data. Lógico, o custo logístico já rolou, não tem o que fazer. Tivemos um caso assim com o Miguel Falabella. Ele já estava em Botucatu, os outros atores já estavam em Botucatu, mas o caminhão de cenário não chegou. Ele tinha feito um dia antes Recife, mas daí pega avião, tá tranquilo, né? Só que daí o cenário veio. O cenário chegaria em 3 dias, tranquilamente. Mas foi uma das chuvas históricas do Nordeste. Tá. E daí o caminhão não conseguiu passar. Não conseguiu passar. E daí atrasou. O caminhão chegou só no dia seguinte. E daí a gente estava fazendo Bauru. Então pra Bauru deu certo, porque daí atrasou um dia o caminhão. Né? E era pra chegar um dia antes, por sinal. E daí a gente teve que remarcar. Algumas pessoas não podiam ir na nova data, outras mantiveram. Então deu um prejuízo por causa desses 2 custos de trazer 2 vezes, né? Então daí o nosso lucro diminuiu, ficou reduzidíssimo, né? Ficou quase 0 daí. Mas o custo é nosso. Acho que imagino que a empresa faz um planejamento sabendo, né? Falou, vou ter um problema aqui. Mas que bom que é a minoria, né? Na agenda que dá problema. Dá né? problema, mas você sabe, Júnior, que nesses últimos anos a gente chegou num amadurecimento de entender que teremos prejuízos. Então nós realizamos em torno de 105 eventos por ano, né? Peças de teatro, atrações por ano aqui na região e tal. E a gente sempre sabe que pelo menos uns 10, 15% será negativo. Você já se programa para isso. A gente já fica com caixa ali. Infelizmente, faz parte do negócio. Acredito que todas as empresas têm os seus prejuízos, né? Então a gente já sabe que tem prejuízo. Então a gente já não chora mais. Antigamente a gente chorava, né? Fala, eu trabalhei um mês, daí chegou agora, veio de dar 300 pessoas, deu 110. Então, já aconteceu algum evento, Wagner? Por exemplo, você acredita naquele artista, sabe que em alguns lugares ele tá indo muito bem, de repente chega aqui e dá uma flopada. Aconteceu. Aconteceu. E acontece assim até uma flopada. É o termo novo aí pra dizer que não vingou, né? Não amarelou. O público não comprou a ideia. Não engatou. Então, e o que aconteceu? Acontece como a gente faz o mesmo espetáculo no mesmo fim de semana em várias cidades, já aconteceu de Botucatu lotar e ir pra Bauru ou pra Marília e não dá público. Que teoricamente são cidades maiores também, né? Não, nesse sentido é bem curioso de cidades maiores, né? Botucatu, sei lá, 150 mil habitantes, Marília 250. Botucatu nós temos um público maior que Marília. As atividades culturais de Botucatu, e não estou falando da Ferreira, tá? Estou falando da Secretaria de Cultura, de outros produtores. Botucatu é uma cidade muito rica culturalmente. Tem muitas vertentes, né? Seja da música, da dança, do teatro, do circo. Então Botucatu é muito forte culturalmente. É uma referência, inclusive, né? E isso já vem das gestões aí antigas, né? Eu cito das que eu pude estar de perto, que é do Osni Ribeiro e agora da Cris Cury, que fizeram e fazem ótimas gestões, né? Teve outros que os antecederam, que foram bons também, eu estou falando mais dos que eu acompanhei, né? E Botucatu tem uma atividade cultural muito expressiva, né? Então acabam que outras cidades acabam vendo Botucatu como referência na área cultural. Guardadas as devidas proporções, né? Como Brotas por turismo, Botucatu para cultura. Perfeito. De repente alguém vai falar assim, por que Botucatu, que é muito maior que Brotas, não tem esse apego? Que é da cultura do município, né? É da cultura. E você sabe que todos os nossos eventos nós recebemos uma boa parcela de público de cidades da região, né? Você vê, às vezes acontece de Avaré vir um ônibus. Eles se organizarem em excursão. Um ônibus. Todo mundo entende a vocação cultural de Botucatu. E daí eles vêm, eles querem ir na Pinacoteca, eles vão na estação. Teve situações em que estava aberto o Museu do Café do Lajeado, que por sinal tá bom de voltar, né? Estrategicamente para vocês isso é ótimo. Ótimo. Também, né? Aí depois eles vão jantar em restaurantes da cidade, então move a economia, né? E isso tudo que Botucatu é visto como referência em cultura.
E não estou falando só de teatro, que é onde eu atuo, né? Quando a nossa produtora realiza eventos. No geral mesmo. Teatro é o nosso carinho, o nosso coração, mas tem muitas atrações culturais em Botucatu que fazem com que a cidade seja vista com muitos bons olhos. Já teve algum artista que se apaixonou assim por Botucatu e não queria ir embora? Por exemplo, a Maite Proença foi lá na igrejinha de Rubião Júnior, tirou foto, de noiva, quis contar a história, até contou uma história meio distorcida lá, mas já aconteceu, ele falou, o cara não queria ir embora. Já. O artista não queria ir embora. A Maite Proença foi uma delas, que ela adorou a cidade. É que ela veio em Botucatu já, acho que umas 5, 6 vezes. Ela veio em Botucatu. Todo o espetáculo dela, ela inclui Botucatu. A gente tem um contato direto, ela manda uma mensaginha ali, fala, Wagner, eu tô com espetáculo novo e eu quero tá indo por aí. Então ela gosta. Então todos os últimos 4 espetáculos que ela teve, os 4 passou por Botucatu. Então ela gosta da cidade, foi já vários pontos turísticos. Uma que também ficou muito encantada com o Botucatu, que teve aqui 2 vezes, foi a Regina Duarte. Tirou muitas fotos da nossa pinacoteca, postou no Instagram dela. Então, assim, Botucatu é uma cidade acolhedora, né? Uma cidade que as pessoas que chegam são bem recebidas por quem já está. Né? Então, os atores geralmente acabam criando uma sinergia com a cidade, acabam gostando muito. Rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais Radar aqui na Prever FM. Prever FM, 12:43, voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, hoje recebendo Wagner Ferreira, produtor cultural. O Wagner, aqui em Botucatu nós temos bons equipamentos de cultura, né? O nosso Maracanã é o Teatro Municipal, lógico, né? Que é muito elogiado por muita gente, mas temos aí o Cine Nery, que me parece que vai ser repaginado e é mais um palco, mais um campo pra gente jogar bola ali. Nós temos o auditório do La Salle, vários outros pontos que você comercializa também, né? Como é que você enxerga Botucatu como estrutura? Olha, da região, nós estamos assim no top ali, sabe? Estamos sim. Mas isso é devido ao carinho e atenção que as gestões tiveram pelo teatro. Teatro, assim como a casa da gente, a gente tem um desgaste natural. Sim. Nossa casa tem um desgaste, né? Você não consegue ficar sem pintar a sua casa 20 anos. Você tem um ônus da manutenção. E teatro, como ele é usado todos os dias, todo dia tem alguma atividade no teatro, né? Seja orquestra, banda, ensaios ou até mesmo apresentações, todo dia é usado. E todo dia recebe público. E na maioria de suas vezes, com 500 pessoas. Então há um desgaste. Então o poder público ele sempre tem que estar atento a essa manutenção. E tem sido feito isso no teatro. O teatro ele tem sido feito manutenções e melhorias de compra, de modernidade. Então tem uma mesa de luz moderna, uma mesa de som moderna, né? Sempre elogiado pelos atores que passam por aqui. Isso que eu estou dizendo é importante. É falado no palco. Atores falam no palco, olha, parabéns pelo teatro que vocês têm aqui em Botucatu. E tem outros equipamentos bons também, como o Júnior comentou, que dá para ser realizado também apresentações. A Casa da Juventude é um bom equipamento, né? Aí na questão privada nós temos o La Salle, temos o Teatro Gino Carbonari, ambos são equipamentos bons também, que também podem receber atividades culturais. Para teatro nós temos essas opções. O Nelly parece que agora já bem próximo, né? Já está para ser reinaugurado, a princípio como cinema, se eu não me engano, posso estar dando uma informação errada aqui, mas que eu não estou a par. Mas está sendo feita uma reforma bacana lá e vai ser mais um equipamento para ser apresentado ações culturais, no caso como cinema. Nós temos um grupo muito grande de cineastas em Botucatu que desenvolvem já um trabalho, então eu acho que vai ser importantíssimo eles terem esse local para fazer as suas apresentações. E tem uma curiosidade, Júnior, você deve saber já, falar para todos. O Teatro Municipal, ele foi concebido para ser um cinema, né? E hoje ele é um teatro. Cine para todos, né? Isso. E o Cine Nery, ele foi construído para ser um teatro. Taenca. Ele era teatro. Olha que curioso com as histórias da vida. Se invertem, né? Se invertem, tá tudo bem, mas é uma curiosidade, né? Que mudou-se com os anos em Botucatu. Você vê que curioso, né? Tanto que o Nelly, ele tinha, eu não entrei lá, mas tinha até um fosso para que a orquestra se apresentasse ali na frente do palco. Né? Olha que curioso essas coisas da história, como a modernidade vai mudando e às vezes vai tomando outros caminhos, mas que bom que caminhos ainda dentro da cultura. Sim. Que nunca deixaram esses prédios deixar de ser culturais. Cine Teatro Nery voltando à nostalgia total, né? Pra gente que pegou essa época. Década de 50, década de 60, eu não era nascido, viu, Júnior? É isso que eu ia falar, você está falando numa época que não... É que eu conheço a história da minha cidade, pô. Como que é a escolha de um local? Existe um local, por exemplo, stand-up, é melhor fazer no La Salle.
Uma peça teatral tem que fazer no teatro. Como é que é a escolha? Depende da data, é o formato do evento? Olha, stand-up eu consigo ter essa possibilidade de ou faço no teatro ou faço no La Salle. Geralmente é questão de agenda dos dois locais que é colocado em consideração e também a capacidade de público, né? O La Salle ele cabe mais pessoas do que o Teatro Municipal. Então às vezes você pega um stand-up. A gente pensa que é o contrário, né? Não, o La Salle cabe muita gente. Muita gente, 940 também. 940 o pessoas. Santa comercializa, né? 940 pessoas no La Salle. Então tem esse lado. Já peças teatrais, o Teatro Municipal é o único local da cidade, das que eu faço, né? As grandes peças, o Teatro Municipal é o local mais apropriado para receber. Tem outros teatros na cidade, né? Mas as peças que eu trago são peças bem grandes, aí seria o Municipal por sua estrutura técnica muito boa, que dá para receber. O stand-up já dá para colocar em vários lugares. Eu fiz até no Brasil Itália outro dia, foi muito bom. Tô colocando uma nova vertente aí, o Brasil Itália, que nos recebeu tão bem. Nós fizemos dois stand-up. Tá muito bem, a gestão muito boa. Eles ar-condicionado, pintaram, arrumaram o palco ali. Nossa, tá bem legal. Nós fizemos lá o Vitor Sarro e fizemos o Rafael Aragão. Agora, esse ano passado. Legal. O Centro Brasil Itália, ele faz parte da história cultural de Botucatu, né? Sim. Tem muita gente que não se lembra. Tem muita gente que até banaliza. Onde tem umas festas estranhas lá. Não, ele é um importante instrumento cultural de Botucatu, na história de Botucatu, Centro Brasil Itália. E nós tivemos essa oportunidade de realizar alguns eventos lá e possivelmente a gente faça mais alguns esse ano. Que o municipal provavelmente faça uma pequena reforma, então fique alguns poucos meses sem utilização, e então daí a gente tem que continuar com as nossas atividades, né? E daí a gente vai vendo essas outras possibilidades. E o que custa mais caro? É o stand-up ou é o teatro, a peça teatral? Então, o custo, como o artista, o cachê, ele depende da bilheteria, então o cachê é igual, porque é porcentagem da bilheteria. Agora a estrutura técnica, infelizmente o stand-up está se custando mais caro hoje. É curioso, né? O que era para ser só um banquinho ali, um microfone. Ainda tem alguns poucos artistas de stand-up, humoristas, que tá nesse raciocínio de um microfone e uma banqueta. Mas a grande maioria tá indo pro lado do show business no stand-up. Então, por exemplo, tem stand-up que a gente chega para montar cenário, né? Cenário, muita luz, muita luz. Então, por exemplo, o Thiago Ventura, pra gente montar o espetáculo dele, a gente chega às 8 horas da manhã no La Salle. Pro espetáculo às 9. Né? Então, gasta 12 horas de montagem. É o maior stand-up do país hoje, o dele ou não? Tem ele, tem o Whindersson Nunes, tem o Quatro Amigos, que é o grupo dele, que inclusive foi o que a gente fechou a nossa programação no final do ano passado. Tem o Rafael Gunning, que também tá muito forte. Ganem. Que usa as crianças. O Serginho Lacerda. Serginho Lacerda, a gente tá com ele na programação esse ano. Que provavelmente ele vem pra Botucatu. O Rafael Gunning não veio pra cá? Não veio. Que é um humor. E você vê, isso sem querer uma pergunta curiosa. Por que não veio ainda? Porque a produtora dele já não é da minha turma. Eu nunca trabalhei com a empresa produtora dele. Então acaba-se que não girou um ciclo. Olha que curioso, né? Como eu falei que me favorece eu já ter trabalhado com outras produtoras, no caso do Osmar Prado, né? Já trabalhei com o produtor dele, então por isso que ele me ofereceu fazer o Osmar Prado. O Rafael Gunning já é o inverso. Eu nunca trabalhei com o empresário do Rafael Gunning, então ele tá dando prioridade para aquelas pessoas que já trabalharam com ele. Pode ser que vai chegar nosso momento, mas ele já faz parte de uma outra turma que eu não me encaixo ainda. O do Serginho, o teatro vai ficar pequeno. Você acha? São os pais e as crias, os filhos. É mesmo. Você sabe que o Serginho, ele também é do mesmo empresário do Rafael Aragão, que é o que a gente trouxe em setembro. Eles fazem shows juntos, né? Eles têm Clube dos Canalhas. Isso, Clube dos Canalhas. Você vê como que tá indo pra várias vezes. A internet tá proporcionando isso, né? Você vai aumentando o número de atrações humorísticos, né? Baseado na internet, né? Inclusive, quais as tendências que você enxerga para os próximos anos? Olha, eu acho que o teatro vai voltar a ficar forte, que depois do stand-up ele deu uma leve caída, as peças teatrais, mas ao mesmo tempo eu percebo que o stand-up ele deu uma leve saturada pela quantidade e também pela mesmicidade, vamos dizer assim, nem sei se tem essa palavra, mas... Eu ia te perguntar, todo mundo já sabe o que o cara vai falar, a brincadeira que ele vai fazer. Eu acho que o stand-up vai dar uma leve caída, mas assim, não é nada assim de, vai acabar o stand-up, não. Mas eu acho que as peças teatrais vão começar a ter mais força, já estão começando. A gente tinha ficado um tempo sem esgotar peças de teatro e já voltamos a esgotar. Talvez essa nova roupagem também do stand-up, de trazer cenário, essa coisa toda, porque já, né? Pode ser. Estão dando uma mudada porque tinha dado uma enjoada já do banquinho do microfone. Verdade. E tá surgindo muitos humoristas.
Antigamente, a gente ficava refém de conhecer um ator, um artista, um humorista pela TV. Então, se o cara não estava na TV, nós aqui não conheceríamos. E a internet, nós três podemos agora virar humoristas, desde que a gente tenha talento, e começar a publicar na internet. Então a internet, ela acabou dando voz, e que legal, e deu oportunidade para muita gente, né, dentro do humor. Só que deu muito estrelato, né? Isso. Só que por outro lado, é muita gente agora que é humorista. Tem muito humorista. Então acaba que a fatia vai dando uma divididinha. Sabe, porque antes era poucos, você contava 10 humoristas grandes. Tudo começa a saturar. Hoje deve ter uns 30 grandes. Mas aí no final acontece o seguinte, ficam só a galera mesmo. Tem isso mesmo. Vai. E musical? Você já trouxe muito musical pra cá, já trouxe muita gente importante pra cá, né? Eu me lembro de um show do Oswaldo Montenegro. Nossa, foi você que trouxe. Uma das vezes foi eu. Uma das vezes foi. Eu tô falando uma das vezes que até curiosidade de bastidores. Zé Ramalho é meio grossão, assim. Esse não fui eu, mas foi muito bom o show, eu fui nele. Zé Ramalho, ele no palco é um negócio absurdo. Eu falei uma das vezes do Oswaldo, foi uma coisa curiosa. Estávamos no escritório nosso outro dia, já tem um ano isso, e chegou uma intimação lá, que a gente não devolveu o dinheiro de um show do Oswaldo Montenegro. Alguém de fora, uma produção, que a gente não sei quem é, marcou de fazer ele em Botucatu, não realizou o show, e também não devolveu o dinheiro pro povo. Puxa. E daí a pessoa, acho que o cliente pesquisou no Google, e como sabe que a Ferreira promove a grande maioria dos eventos, Ferreira Eventos Culturais promove a grande maioria dos eventos em Botucatu, achou que era a gente. Aí foi lá e fez uma denúncia E não era você? Daí eu liguei pra pessoa e falei, olha, eu entendo o seu direito de querer dinheiro de volta, mas não é a gente. A pessoa pediu 1000 desculpas e voltou lá no fórum e eu não lembro qual foi o trâmite, mas já acabou ali o processo. E sobre os grandes musicais, Júnior, o que aconteceu? Você vê, o Mir Sater, a gente trouxe ele pra Botucatu acho que umas 10 ou 12 vezes. Né? Todo ano, era carteirinha, tá ele aqui, todo ano esgotava. Cada vez melhor. Trouxemos Renato Teixeira, Ed Mota, Zélia Duncan, Titãs, que você foi lá, lembramos aqui nos bastidores. Muita gente de shows. Aí é uma questão econômica que eu vou abreviar em 30 segundos. As prefeituras, no Brasilzão afora, começaram a contratar muitos shows. Sempre contrataram, mas começaram a contratar muito. E começaram a contratar de uma maneira assim, sem filtro. Inflacionou. Começaram a contratar sem filtro mesmo, sabe? Então assim, tem cantor aí do meio sertanejo que é 1 milhão, 1,5 milhão. Gente, isso é surreal. É um show de 2 horas, né? Nisso, os cantores que eu trabalho também deram uma inflacionada, porque as prefeituras também começaram a contratar eles. E daí nisso não sobrou mais pra gente fazer no teatro, muito difícil, né? Explicado. Bem explicado, né? E uma pena, né? Uma pena. Não dá pra comparar um show, eu não sei qual é o nome que se dá, um show indoor assim, com um show em praça pública, né? Não tô dizendo que a gente nunca mais vai trazer esses shows aqui. Vamos, mas assim, não é na facilidade que era antes. O Almir Sater era uma facilidade tremenda. Ele falava, vou fazer um show em Araçatuba, tô passando por Botucatu. Já marcava a data pra fazer ele aqui. E hoje ele tá com a agenda muito mais cheia, porque as prefeituras abriram mais a contratação. Aí se ele tá com a agenda cheia com cachê, fica mais difícil ele querer vir por bilheteria, que é o formato que nós trabalhamos. Uhum. Tem alguém alguma empresa que não trabalha por bilheteria? É com o cachê ali, você fica com a bilheteria, mas o cachê é alto. Tem. Ninguém pratica a grande maioria é que eu não trabalho nesse formato. Tá. O formato que eu trabalho é, se ganhar, todo mundo vai ganhar. Tudo bem que na minha parte da bilheteria eu pago todos os custos, né? Tô dando até um network aqui pra galera aí, que se alguém querendo ser produtor, já fica a dica. Porque quando você trabalha... Eu não quero, né? Quando você vai trabalhar como pagar cachê, fica um pouco mais difícil. No meio teatral, né? Eu sei que nos grandes shows geralmente compensa, porque você tem o bar, você tem outras fontes de renda, estacionamento, e tá tudo bem. Mas trabalhar na bilheteria no meu segmento, que é mais teatro, eventos em teatro, cachê não dá muito certo, não. Tem alguém que você ainda não anunciou, mas que provavelmente tem como você dar um spoiler? A gente tá assim, batendo na trave com o Reinaldo Giannichini. Ele é Maria Cascavel. Eu sempre engasgo falar o nome da mulher. Chama Um Dia Feliz. A gente já tá com ele certo para Piracicaba, já estamos com ele certo para Bauru. E estamos querendo muito trazer o Reinaldo Giannichini em Botucatu. Tá na trave ali. Maravilha. É a primeira vez que a gente traz irmãos numa mesma temporada de programa aqui, viu, Joandre? Você sabe, ele é irmão do Sérgio do Descubra Botucatu. É isso aí. Serginho, meu irmão, e faz um trabalho tão bacana aí no Descubra Botucatu, né? Eu puxando o saco aí da família, eu acho que ele tem
honra ao mérito aí, porque ele faz um trabalho além do que ele ganha, né? Ele tem lá as públicas, ele faz em alguns estabelecimentos, mas ele faz agenda cultural, ele fez agenda de carnaval, isso ele não ganha nada. Ele faz pelo amor, né? Mas inclusive ele falou que você é um grande incentivador, né? Eu sempre apoiei ele bastante. Sempre apoiei. Legal. Quando eu vi que ele foi pra esse caminho aí, deu certo, porque começou como um hobby, ele deve ter falado isso aqui, né? Começou como um hobby, né? Uma necessidade de encontrar lugares, que ele ficou um tempo fora de Botucatu, quando voltou. E quando eu vi que começou a criar força, eu falei, vou dar um apoio aí como irmão e como uma pessoa que apoia as boas iniciativas em Botucatu. E eu descobri o Botucatu, deu certo. Maravilha, Wagner. Obrigado pela sua presença, pelo bate-papo, pelas histórias. Eu que agradeço, Júnior, Joandre, prazer estar com vocês aqui. Das antigas, né? Vocês são os dinossauros do rádio botucatuense. Tem mais uma turminha aí, mas vocês dois fazem parte tem disso. Dinossauros acima, a gente tá numa segunda leva, né, Joandre? Pode ser, é verdade. Baby aí no Baby, nada da família dinossauro. É o Baby da família dinossauro. Obrigado, gente, parabéns pelo programa, pelo bate-papo, muito gostoso, por sinal, descontraído e muito legal. Sim. Essa é a intenção sempre do Radar. Valeu. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.